Oi, meu nome é Maria, tenho 18 anos, eu sou aluna de jornalismo aqui da FAP do primeiro semestre. E para aula de podcast, a gente recebeu um desafio de entrevistar algum familiar ou amigo nosso para contar como que foi a história dele com a rádio e com a TV. A minha entrevistada foi a Luciana Coelho e ela vai contar como que foi a trajetória dela com a TV e com a rádio. Fiquem ligados. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Bom, eu queria que você me contasse primeiro como que era a relação da rádio na infância e na juventude. Se você escuta até hoje, é um relato como que foi sua história com a rádio de antigamente até hoje. Então, na infância, eu comecei a ouvir por causa do meu pai, porque ele trabalhava, então ele acordava muito cedo e já ligava o rádio para ouvir as notícias. Isso mais ou menos em 1986, por aí faz muito tempo, né? E ele tinha esse hábito para saber as notícias, como que funcionava, o que estava acontecendo, não só no Brasil, como no mundo. E a rádio a estação, no caso, era a M que ele ouvia. Então, aquela nostalgia, né, de cheirinho de café, minha mãe passando café e ele ouvia na rádio ali, a gente ouvia naturalmente. Na adolescência, eu não perdi esse hábito de estar ouvindo a rádio. E eu lembro que tinha um amigo do meu pai que ele pegou um rádio de automóvel e ele acabou fazendo um rádio para a gente ouvir em casa. Porque a gente também não tinha rádio em casa depois da adolescência, onde dava para colocar fita, no caso, né? Que a gente gostava muito de ouvir fita também. Então ele acabou fazendo. Só que eu, adolescente, eu já não ouvia AM. Aí, no caso, já era FM. Aí já era mais. Eu não sei se existe ainda, mas eu acho que não. Agora já tem outro nome, que era a Rádio Cidade. Na época, hoje é a 96.1. Só 96.1. Então eu não perdi esse hábito. Até hoje, no caso, vai fazer alguma coisa em casa, sempre está conectado ali na rádio. E acho que isso a gente leva ainda, né, para a vida. Sim. Tinha alguma coisa que você mais gostava no rádio antigamente? Olha, eu acho que o jeito dos locutores também, porque eles eram mais, como que eu posso dizer, mais sérios, assim. Então, as informações, naturalmente, acho que por ser a M, eu acho que as notícias eram mais sérias. Claro, que na época também eles tinham, né, um jeito também de falar por causa da censura também. Hoje eu acho que já não tem mais essa censura. Existe sim o protocolo, mas antes era mais a censura. Então, o que eu gostava de ouvir mesmo assim era falando da previsão do tempo, que pra gente era uma coisa que não era normal, que nem hoje você tem a tecnologia, você abre o aplicativo no celular, tá ali a previsão. Então eles também passavam a previsão e eu achava legal, interessante. Entendi. Você lembra de programas antigos assim que você gostava muito? Então, meu pai, como ele ouvia bastante a M, era o Zebete que ele ouvia. Então, tipo assim, o que ficou muito na mente era a musiquinha que eu acho que quem viveu na minha época até hoje sabe, que é Vambora, Vambora, tá na hora. Então, isso ficou muito marcado para mim. Então, quando tocava essa musiquinha, a gente já sabia que tipo já era 6 horas em ponto. Que era a hora certinha ali, ele já tocava essa musiquinha, que eu acho que era a hora mesmo. Que o pessoal tá indo trabalhar, ir para a escola, tava se preparando para ir pro mundo. O que de mais marcante teve na rádio na sua juventude ou na sua infância? Você lembra? Olha, eu vou falar mais da minha juventude, que eu acho que é o que eu lembro mais. O fato de eu estar ouvindo rádio com o meu irmão, que hoje já não está mais presente, ele já, né, faleceu, e era um momento que era a hora que ele trabalhava, quando ele chegava em casa, ele se trocava para ir para a escola.
Então, era o momento que ele ia tomar banho, ouvindo a rádio, porque aí nessa época ele já ouvia a Transcontinental, que até hoje existe, e era aquele momento que era o momento do espaço rap. Então ele ouvia bastante. Então isso ficou muito gravado para mim, porque era a hora que ele estava se arrumando, que ele estava se perfumando e escutando a rádio. Então para mim marcou bastante. Você lembra como que era o seu primeiro aparelho de rádio que você teve? Justamente de rádio mesmo foi esse que o rapaz fez pra gente, que foi realmente de automóvel, aquele rádio antigo de toca-fitas mesmo. Sim. Ele tirou e fez uma caixa grande, colocou os alto-falantes do carro também e fez esse rádio pra gente. Era esse rádio que a gente tinha na adolescência. Entendi. Você acha que o rádio ele mudou muito com o tempo? Tipo, depois que vieram as rádios FM, teve os streams também, né? Que foi os podcasts, essas coisas. Você acha que mudou muito e você conseguiu acompanhar essas mudanças? Como que foi a sua adaptação? Então, mudou sim, mudou, porque justamente hoje eu acho assim que qualquer aparelho de celular você consegue conectar. Você claro, tem uns que não tem FM, não tem as rádios, mas você consegue conectar realmente, que nem eu vou usar o exemplo aqui do Spotify, que você tem os podcasts ali e realmente tem essa mudança aqui muito grande, porque eu acho que hoje realmente as pessoas estão mais conectadas sim no que acontece no mundo. Para a gente, da minha época, na década de 80, a gente não tinha televisão em casa. Era muito difícil. Que nem acho que a gente foi ter uma televisão mesmo já praticamente dos anos 90. Então, até você conseguir ligar o rádio, conectar o rádio, porque dependendo da cidade também, não chegava a frequência legal. Então, tudo a gente sabia pela rádio. Então, até chegar a notícia pela rádio, muitas vezes para a gente demorava. E hoje não. Hoje essa mudança é nítida e eu acho sim que muito relevante, muito importante sim para a humanidade. Eu acho que é muito bacana. Agora vamos mudar para o assunto de TV, no tempo antigo. Você assistia juntamente com a sua família ou você assistia sozinha na TV? Os programas que tinha? Então, como eu sou de 1980, eu lembro muito nos anos mais ou menos assim, 86, 87, que tinha, porque tinha os programas infantis. E os nossos programas infantis era muito a cultura. E não tinha, a gente não tinha o hábito nessa época de sentar todo mundo e assistir. Então a gente assistia muito pela cultura. Quando chegou nos anos 90, que aí a gente já conseguiu televisão até colorida na época, aí a nossa programação principalmente eram os domingos. Que aí era a hora que a gente ia assistir os Trapalhões, o Fantástico, porque a Globo, ela era, na época, né, era a televisão, a emissora, no caso, que pegava em todo lugar muito bem. Então, era ali que a gente sentava para assistir. Novela, por exemplo, eu nunca fui fã de novela. Eu sempre gostei mais de assistir filmes e, na época, o Fantástico. Porque também era, acho que até hoje, né, no caso, era o jornal que passava tudo que tinha acontecido durante a semana. Então, era a hora que realmente, sim, se juntava país e já juntava todo mundo para estar assistindo. Teve algum programa que te marcou muito naquela época? Os Trapalhões. Trapalhões. Era, assim, tanto os programas como o filme. Sim. Então, foi uma coisa, assim, para mim, marcou muito mesmo, muito. E comercial, assim, que passava, teve algum que você gostou, que marcou você, tipo, pra sempre, assim?
eu acho que principalmente para mim, na era a época do Natal, que marcou bastante. Então, eu acho que na época mesmo, assim, se eu for falar hoje, que eu lembro, é das pernambucanas vendendo coberta, cobertor, jogo de lençol, fazia a propaganda dele e vendia naturalmente as coisas também natalinas, mas realmente eu acho que as pernambucanas para mim foi o que marcou bastante, assim, de comercial. Você assiste TV atualmente? O que que você costuma ver? Hoje, TV aberta, eu vou ser sincera, hoje eu não consigo mais acompanhar, eu não consigo. De vez em quando, aí eu assisto Fantástico, mas é mais raro hoje, porque realmente hoje eu assisto mais documentários, seja na Netflix, na Disney, é mais fechado mesmo. E a Globo, a própria Globo também, mais pelo aplicativo também, mas não TV aberta. Pela Globoplay, né? Isso, exatamente. YouTube também você assiste? YouTube hoje também é mais raro, mas eu já assisti bastante também. Entendi. Então, agora só para encerrar mesmo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens de hoje, de como eles podem aproveitar as rádios, os podcasts, os streams online que tem, na sua visão, assim. Como eles poderiam aproveitar. Olha, principalmente vendo o que é útil para a juventude. Porque assim, não adianta eu falar, "Ah, olha, na minha época, porque o que eu vivi, o jovem de hoje não vai viver mais. Que é exatamente tentar sintonizar uma rádio, uma fita que tem que pôr na rádio, por exemplo. Então, assim, é viver o que a tecnologia hoje está oferecendo. Cada um tem a sua história de vida. Então, naturalmente, tem jovens que vai gostar de assistir, por exemplo, um filme de ação, um filme de romance, mas sempre está sintonizado no que é melhor para ele. Nem tudo que passa na TV é verdadeiro. Eu vou até falar um pouco aqui também Pode falar das redes sociais também? Pode. Eu vou falar das redes sociais, porque realmente tem os padrões. Coloca um padrão pro jovem hoje. Um jovem hoje não vai ter um corpo de uma pessoa de 30 anos, que é o corpo mais atlético. Então, assim, aproveitar cada etapa da vida, não querer passar por isso, passar na frente, mas viver sim cada etapa e aproveitar sim essa tecnologia, porque eu estou hoje com 45 anos e eu falo, se eu tivesse a oportunidade que os jovens têm hoje, eu teria muito mais para acrescentar na minha vida do que qualquer coisa sobre assuntos da cidade que ele vive, do Brasil, do mundo. Enfim, aproveitar muito essa tecnologia para o benefício de cada um. É para ter o conhecimento, né? Sim, Você tem tudo na mão, mas você precisa obter o conhecimento. exatamente. Will, muito obrigada por compartilhar suas lembranças e reflexões com a gente. Foi uma conversa muito boa sobre esse meio, né, que tá marcando tantas vidas, marcou e ainda vai marcar com certeza. E muito obrigada. E obrigada também por quem acompanhou a gente. É. Eu que agradeço também pela oportunidade de estar falando. Tchau, Lu. Obrigada. Obrigadão, tchau, beijo. Beijo.